Olá pessoal, hoje a gente vai estar iniciando aqui um curso sobre o Wolfram Matemática. A gente vai utilizar a versão aqui 11.3.0.0, né, que a gente consegue ver daqui. E a ideia dessa aula é apresentar para vocês o Wolfram Matemática e mostrar um pouco como que a gente vai organizar o nosso documento no Matemática, né, e o que, que ele faz, né? Então, começando aqui, abrindo o Wolfram Matemática, a gente vai ter essa janelinha daqui, né? Então, aqui a gente vai vir em novo documento, para abrir um novo documento, né? Claro. E abrindo esse novo documento, a gente tem essa tela daqui, né? Então, aqui em cima a gente tem essas opções aqui, arquivo, a gente tem como criar um novo arquivo, abrir, aquela coisa usual, né? Salvar, e várias dessas coisas aqui, e os arquivos anteriores, né? Que a gente vai trabalhando com ele, ele vai salvando aqui os arquivos anteriores, a gente consegue abrir aqui. A gente tem aqui a aba editar, né? Editar, aí a gente consegue ler copiar, é, copiar, colar, e é dessas coisas daqui. Você pode olhar com cuidado aí todas essas opções. A gente tem o inserir, a gente tem a aba formato, né? Formato aqui é o que a gente vai trabalhar hoje um pouco, né? Com esse formato, para a gente saber como que a gente vai organizar o nosso arquivo, né? Para deixar bem organizado. Quando for fazer alguma conta, é bom deixar bem organizado, né? Para depois, quando você pegar, você conseguir identificar as coisas que você fez rapidamente. É, a gente tem aqui a célula, dessa forma, gráficos, avaliações, né? Avaliar, né? Avaliar. A gente tem as paletas, que a gente também vai ver aqui. A gente tem a janela, né? E o coisa de ajuda aqui. Então, vamos lá. O Wolf Matemática, ele é um software que é bem completo, né? Ele serve para a gente fazer cálculos, cálculos numéricos, a gente pode fazer soluções de equações, equações diferenciais, plotar funções e inúmeras outras coisas, né? Ele é bem completo. Então, a gente pode fazer isso tudo com ele, né? É, então, aqui a gente vai começar mostrando para vocês algumas opções de separação, né? O que, que são as opções de separação? Aqui a gente percebe que abriu, né? Abrindo primeiramente, a gente tem isso daqui, né? Aqui é onde a gente vai digitar. Só que se a gente digita aqui normal assim, né? A gente percebe que vai sair aqui em azul, né? Então, tá saindo em azul significa que a gente vai estar colocando o código para ele interpretar, né? Então, essa é a ideia, ó. A gente vê aqui, a gente percebe que quando a gente clica, né? Quando a gente clica aqui, a gente fica com esse cursor deitado, né? Então, aqui ele já está dizendo, tipo, coloca o seu código que ele vai ler e vai reproduzir. É, então eu vou colocar uma coisa aqui rapidinho, ó. Por exemplo, ele faz conta, né? Então, por exemplo, 2 ele é uma calculadora, né? Também. Você coloca 2 mais 2 e aperta o Shift Enter, né? Quando eu aperto Shift Enter, aparece isso daqui, né? Então, para ele rodar, não é só dar Enter, tem que dar o Shift com o Enter, né? Então, ele aparece isso daqui. O In, que é o input, que a gente colocou, 2 mais 2 e o Out é o que ele retorna pra gente. Ele dá 4. 2 mais 2 é 4. A gente pode ficar aqui fazendo essas contas, né? Ele é uma calculadora. Né? 2 sobre 2, Shift Enter, 1. Então ele faz essas contas, dividido, multiplicar, as contas normais. E ele faz dessa forma daqui, né? Sai o out. Só que quando a gente for fazer alguma coisa que for muito grande, ou a gente for fazer um arquivo muito grande, fazer muita conta, é bom a gente sempre organizar esse arquivo, né? Dizer, separar numa seção, num tópico, num capítulo, e ir colocando seções. Tipo, numa seção fazer tal conta, na outra fazer outra conta, dessa forma, né? Para isso, para a gente organizar esse arquivo, a gente vai vir aqui em Format, né? Formato, estilo, né? Então aqui em estilo a gente tem esses vários estilos. A gente percebe que a gente tem título, desculpa, estilo, título, capítulo, subcapítulo, seção. Então você consegue organizar todo o seu arquivo dessa forma, né? Então aqui eu vou começar com título. Percebe aqui que tem um atalho, né? Alt 1, Alt 2, Alt 3, Alt 4, Alt 5, né? Com o tempo você grava isso daqui. Eu vou colocar o título, né? Alt 1. Então o título ele aparece dessa forma daqui, né? Então eu vou escrever qualquer coisa. Esse daqui é o título, né? Então eu vou colocar título. Aí depois que eu escrevi esse título, eu vou vir aqui embaixo, tá vendo? O cursor ficou deitado. Você clica aqui. Agora você pode fazer as suas contas aqui embaixo, né? Então vai estar dentro desse título, vai ter essas contas. Mas aí você também pode vir colocar formato estilo, um capítulo. Você pode vir e colocar aqui o nome do capítulo.
do capítulo. Depois do capítulo, você pode vir colocar subcapítulo. Aí ele coloca isso daqui dessa forma. Subcapítulo. Dessa forma daqui. E assim sucessivamente, né? Você vai organizando o seu trabalho dessa forma como você quer. A gente também pode alterar essa cor, né? Que ele você já percebe que ele coloca já a cor automática, né? Em vermelho. Você pode selecionar, vir aqui em formato, cor do texto, e aqui você escolhe a cor que você quer para o seu texto e tem a paleta também para você escolher, né? Então eu vou colocar aqui laranja, então ficou em laranja. Então assim, com essa cor do texto, você pode alterar dessa forma que você quiser, né? Uma outra coisa aqui que vale a pena notar é que quando você colocou aqui esse capítulo, né, ele aparece aqui no direito, aparece essas chaves, esses colchetes aqui, né? Então aqui está relacionado ao capítulo, né, esse título daqui, esse daqui o subcapítulo, esse daqui, na verdade, esse daqui o título, esse daqui o subcapítulo, esse daqui o capítulo, esse aqui o subcapítulo, dessa forma. E a gente percebe que dentro aqui do capítulo, ele junta com o subcapítulo, né? Então fica aqui nesse lado direito, fica dessa forma daqui. Você pode selecionar isso daqui e apagar. Por exemplo, se eu der um delete, vai apagar isso tudo daqui, né, que a gente está selecionando. Você pode dar um Ctrl Z, né? Ele volta dessa forma. E o título ele fica subentendido que está tudo dentro desses colchetes daqui do título, né? Então, se você der 2 cliques, ele faz isso daqui, ó. Quando você der dois cliques aqui no lado direito, ele junta tudo e deixa essa opção daqui que quando você clica que ele aumenta, né? Então, isso é bom quando você fazer uma conta muito grande, então você consegue separar esses tópicos, né? Você não precisa ficar deixando tudo, você não vai escrevendo tudo corrido ali no arquivo, né? Você consegue fechar isso e deixar ele pequeno, né? Tudo embutido aqui dentro. Uma outra coisa que eu quero mostrar é o tamanho do texto, né? Você pode alterar o tamanho do texto, por exemplo, eu vou selecionar esse título aqui, vou vir em formato e vou vir aqui em tamanho, né? Então aqui o tamanho você consegue alterar, 18. Aí ele diminuiu para 18. Você pode ficar brincando com isso daqui, né? E para alterar também o tamanho, você pode simplesmente, ó, como está mostrando aqui, dar um Alt igual, né? Seleciona, aperta Alt igual e ele vai aumentando, você vai dando Alt igual, Alt igual, Alt igual, vai aumentando. Ou você pode dar um Alt menos, ele vai diminuindo a letra dessa forma, né? Uma outra coisa aqui que eu quero mostrar é definição de como que a gente define variáveis, né? Então, ou definir algum certo valor para uma letra, para alguma variável. Por exemplo, aqui então a gente tem o seguinte: eu posso chamar uma certa letra A, ele vai ser igual a 3, por exemplo, né? A igual a 3, e eu vou chamar, clicando aqui embaixo, vou chamar um B igual a 5, por exemplo. Então, tudo bem. Só que aqui o que eu quero fazer é rodar esse A igual a 3, B igual a 5, e depois colocar a soma de A com B, né? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode simplesmente vir aqui e rodar A igual a 3, ele sai o 3 aqui, B igual a 5, ele já dá o output 5 aqui. Então, o matemática ele pegou o A, atrelou o valor 3, pegou o B, atrelou o valor 5. Então, quando eu venho aqui embaixo e dou um A mais B, ele vai dar 8. Né? Então, ele já deu aqui a soma de A com B. Uma outra coisa aqui que vale salientar é que quando eu defino esse A igual a 3 aqui, eu posso, quando eu for definir alguma coisa dessa forma, eu posso colocar um ponto e vírgula no final. Por quê? Porque quando eu coloco o ponto e vírgula no final e dou o Shift Enter, o que acontece é, ele roda, ele atrela a 3, só que ele não dá o output aqui. Né? Então, ele não fica aparecendo, tipo, ele não precisa aparecer aquele 3, ele é inútil você ter esse 5 aqui de novo, né? Você já está dizendo que aqui B é igual a 5. Então, você coloca esse ponto e vírgula e faz isso daqui para ajudar também para não ficar muito grande, né? Se vai ficar sempre tendo output, fica, de vez em quando fica bem chato, né? E quando você roda aqui, acontece isso daqui. A gente percebe que ele vai deixar atrelado A igual a 3, né? Então, e B igual a 5, dessa forma. Né? Quando você está trabalhando com matemática, às vezes quando você está fazendo contas, você precisa, eu acho que é essencial você ter aqui em cima, eu costumo colocar aqui em cima, um kit. Né? Então aqui, o kit, né, ele vai ter uma letra maiúscula, né? Todas as funções que a gente vai colocar para matemática, eles vão começar com letra maiúscula. Então aqui o kit aqui em cima, o que ele faz? Né? Ele já aparece aqui embaixo. Ele encerra a seção do núcleo. Né? Então o que acontece? Todas as contas que você vai fazendo aqui,
né, por exemplo, dizer que A é 3, B igual a 5, ele vai armazenando no núcleo do matemática. Ele vai ter sempre A igual a 3, B igual a 5. Só que se chegar no momento que você quiser chamar A igual a 7, você tem que zerar esse núcleo, ou você simplesmente chama A igual a 7, ele já vai tirar o A igual a 3 e colocar A igual a 7, ou então você pode zerar tudo, né? Se você quiser fazer alguma conta que você errou, você pode zerar tudo, né? Então, para zerar tudo, você vai dar um kit, né? Então, quando você coloca o kit aqui, o que acontece é, a gente percebe que, deixa eu dar um zoom aqui, que agora as nossas variáveis ficaram azuis, né? Então, significa que elas não estão atreladas a nenhum valor, né? Então, ficando azul, eu dei esse kit, ela zerou isso daqui. E quando a gente vem aqui digitar, o A já não é mais 3, né? E o A é A, né? Então você meio que zera o que você tinha feito antes. Isso é fundamental quando você estiver trabalhando com arquivos muito grandes, para não ter confusão, né? Você pode zerar esse núcleo, né? E para salvar o arquivo, você vem aqui em File, Save ou Save As, né? Então era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.